Estamos de volta com o Morning Show aqui pela Rádio Jovem Pan. A nova novela das 6 da TV Globo, Novo Mundo, estreia no próximo dia 22, tá? E no elenco está a nossa convidada de hoje, a minha amiga Luísa Micheletti. Seja muito bem-vinda. Piccoli. Que bom tá aqui. Que bom ter você aqui. Que prazer, poxa, te receber pra gente conversar, saber da tua carreira, o que você anda fazendo. Vamos lá. As últimas coisas que eu acompanhei, você tava lá na tela, cobrindo festivais, coisas que fizemos muito em nossa vida, né, ao longo de muito tempo. Mas vamos lá, vamos falar da tua personagem. Vamos começar falando da tua personagem, que é a Noemi, certo? É isso mesmo. É uma mulher, me corrija se eu estiver errado, linda, poxa, sedutora. Aí você que tá falando. Né? Segura de si, né? Dá pra dizer que nesse caso aí a arte imita a vida, né? Não sei, você tá sendo muito gentil, mas assim, o legal, eu acho, de cara, falar que é uma mulher que existiu de fato. Uhum. É uma personagem histórica que pouquíssima gente conhece. Quando me chamaram pra fazer, eu não tinha ideia que ela tinha existido, assim. E tô falando muito baixo, isso, né? Isso aí, tá ótimo. Fala Ele fez pertinho. assim, achei que era batom borrando. Não, tem que ser pertinho do microfone. Já veio pro rádio, se maquia, né? Mas não, a gente tem imagens. Então é verdade, então. Mas então, ela existiu, essa mulher, né? E ela foi um grande amor na vida do Dom Pedro I. Eles chegaram a se comprometer. Eles chegaram, na biografia que eu tô lendo, eles chegaram a casar na praia com um líder espiritual africano do Congo. Olha! Eles eram meio ripongos, né, os dois. Já O Dom Pedro era bem, tipo, desprendido. Ele era um monarca, ele era da corte, mas ele era real. Ele era bem louco, assim, né? Ele foi criado meio solto, né, naquele Brasil misturado, naquele calor. Então ele fez um pouco de tudo, assim. Uhum. E aí, só que tava vindo a princesa Leopoldina pro Brasil, né, encomendada. A encomenda, né? A encomenda, né, uma grande nobre da Áustria pra meio que salvar o Império Português. Tava mal na fita, né? Ele então era solteiro, então. Só que eles casaram. É marquesa. Ela é pré-marquesa. Eles casaram por procuração, né? Isso. A Leopoldina e o Dom Pedro, eles não se conheciam. Isso. Então foi lá um representante da corte lá pra Áustria pra convencer ela a vir pra esse fim de mundo, sair daquele frio e vir pra esse calor, mas falou assim, não, lá é tudo lindo, você vai amar, ele é maravilhoso. Levaram uma comitiva caríssima, rasparam os cofres públicos. Olha só como tem a ver com hoje em dia, né? Esse momento. Eles fizeram todo o negócio pra trazer a mulher. Então é aí que começa a novela, ela vindo nesse barco. E aí ela vai chegar. Então, esse personagem que eu faço, que é essa mulher que realmente existiu, tá acontecendo essa relação de ela engravida dele. Eles estão crentes que vão ficar juntos pro resto da vida, mas aí tem esse recado, tipo, olha, meu filho, você vai ter que casar com uma personagem nobre, né? Importantíssima. É a biografia dela que você está lendo? Existe? Não, é uma biografia, é um livro chamado O Império é Você, né? Que é um livro do Javier Moro, o nome dele. Super legal, fala desse momento. Porque e fala muito da Noemi, entendeu? Eu não muito pequena a bibliografia sobre ela. Não, sobre ela é uma passagem. São, sei lá, 4 páginas sobre ela num livro de 400 páginas, sabe? Mas já me ajudou, assim. É mais então fácil, é pequena a participação, na verdade, mas é intensa, porque emocionalmente eles tiveram. E ele diz nesse livro aí que ele nunca esqueceu ela, que ele foi até procurá-la depois que morreu Leopoldina, que ele voltou pra Portugal. Amor. E aí vai saber, né? Pra você é mais fácil ter menos informação? Pra você, enfim, pegar os textos ali que vão ser escritos e criar essa personagem? Ou é mais difícil? Você gostaria de, tipo, sei lá, uma Jack Onassis, que tem 1000 coisas, que fotos, máximo, imagens, né? E que você consegue ter mais referência? Eu não sei, eu acho que cada uma... Por exemplo, uma Jack Onassis, como a gente sabe muito sobre ela, eu acredito que a Natalie Portman tenha se apoiado um pouco, né, no que se sabe pra fazer o filme. Mas nesse caso, como é uma personagem que pouquíssima gente conhece, que não sabe muito mesmo, então vem muito da direção, sabe? O que se espera dela, né? Que tom vai ter, que energia vai ter. Não tá nos livros. A Leopoldina já se sabia que é uma mulher recatada, muito católica, muito contida, muito culta. Dela não, a gente só sabe que era uma artista, entendeu? No Brasil, uma estrangeira.
E é isso. Deixa eu aproveitar, Tem você algum falou de retrato livros. Dela? Não. Luísa? Não tem. Não tem. Não, tem uma aprove- descrição física no livro, Descrição. que diz que ela tinha olhos castanhos e a ponta dos cabelos mais claras. Uhum. É Deixa isso. eu aproveitar, você falou em livros que você está recorrendo e buscando para ajudar a compor, para se conhecer mais. Como é que era a tua relação com a história do Brasil? A história que a gente estudou acabou sendo desmistificada por vários jornalistas, pesquisadores, historiadores até, que falaram que, pô, aquilo que você estudou daquele jeitinho na escola não foi bem assim na realidade. Por isso, por isso e por isso. Como é que era o teu envolvimento com a história do Brasil e esse papel que você vai fazer, desempenhar na novela, fez com que você se debruçasse sobre a nossa história e conhecesse melhor? Então, história é muito curioso isso, né? Porque são versões, né? Cada um conta de uma maneira, cada um tem uma abordagem, tem uma ideologia por trás, né? Sempre que alguém vai ensinar, sempre vai jogar para um lado Vai ter ou um para filtro outro, ali. né? Eu estudei numa escola construtivista. Então, eu tive, acredito eu, não tenho capacidade de ter esse distanciamento ainda tão claro, mas eu acho que eu aprendi história de uma maneira, não dá pra falar imparcial, né? Mas, assim, não tão impregnada de certo e errado, se é que isso é possível, né? Não sei. Mas, mesmo assim, eu tenho amigos que seguiram, assim, na carreira da geografia, da história, foram pra USP depois, sabe? E são meus amigos até hoje. E aí eu vejo que eu aprendi tudo errado, sabe? Então, é muito legal, assim, a gente poder reviver essas... Você falou muito da sua preocupação individual agora em se preparar, né? Você foi atrás de livro e tudo mais, mas tem uma preocupação com o elenco, de dar orientações Muito. históricas? Como é que tá sendo isso com o elenco, né? Porque a gente já teve, inclusive, uma série que era muito focada em uma outra amante de Dom Pedro, né? Que era a Domitila, a Marquesa de Santos. Não, ela existe nessa história também. Que foi a Luana Piovani que viveu numa outra série. Agora eu não lembro o nome da série que teve na... Era a Globo o... fez, Era sei o... como, Calma aí. não vou lembrar. Quinto dos Infernos. Obrigada. Enfim, mas houve uma outra série que fez esse retrato e tudo mais. Houve essa preocupação com o elenco e como é que foi aí? Como é que tá sendo essa preocupação de passar essas noções básicas? Então, só complementando o que você falou, nessa novela ele também vai ter um monte Vai de ter. amante, vai ter a Domitila, vai ter, né, Porque o a Pedro esposa. Gente, horror, ele né, tava A bombando. minha Ele era participação ela é terror, no gente. início da Contratar 20 novela. atrizes pra fazer Só essa pra coisa. deixar claro isso, tá? Rola Assim também. como na história real, como na novela, também é no início e algo acontece, não quero ser spoiler, mas tem que ver a Ainda bem. primeira Sou eu no semana. programa. É verdade, tem gente que Se fosse a Paulinha, já tinha falado, velho. o da Pena não gosta de spoiler. Cuidado, Então eu hein, vou Luísa? ficar bem quieta aqui. Não, mas ele era terrível, realmente. Ele Ele tinha era muitas muito amantes. galã. Ele cantava também, porque se ele cantava... Ele era um músico excelente, Então, ele ele era meio Fábio compunha. Júnior, eu acho. Ele porque, Ele era né, muito. Fábio Júnior. Não, ele era da essa. música erudita, aquelas não tinha pop ainda. Isso aí. Mas deixa eu... Mas deixa eu teve sim perguntar. essa preparação. A gente teve palestra, a gente assistiu, teve aula de etiqueta, teve uma bibliografia que indicaram, então a galera foi correndo atrás, assim, sabe? Pra entrar nesse mundo. Quem faz o papel do Dom Pedro? É o Caio Castro que Ah, faz, excelente. Ele faz com humor, é ótimo. É isso que eu ia assim, perguntar, muito como que vai bonitinho. ser o tom, assim? viés, Porque a gente tá né, falando dos de uma personagens, produção histórica, pode ser super séria, quase que, sei lá, tentando Pode ser ser um meio documento. satírico. Não, né? Ou ele não. é uma coisa assim, uma aventura romântica, sabe? É mais uma fábula. E aí tem uma coisa muito da juventude, porque a idade dessas pessoas, na época, era muito. jovens, Eles eram muito. já. Então, assim, o Dom Pedro, na verdade, tinha 18, Eram 19 jovens, anos. mas pareciam velhos também. Não, é que Porque tinham que você se tinha que casar, amadurecer tinham muito que ser rápido, reis, né? imagina. Tipo, A Leopoldina nada. veio pro Brasil com 19, 20 anos. Sem pai nem mãe, Muito bebê. andando no Brasil com 19 anos. Total. E aí então ele tá fazendo uma coisa bem garoto, assim, tá bem diferente de outros Dom Pedros que a gente já viu por aí, sabe? E essa leveza, né? Porque tá no horário das 6, eu sempre gosto quando a Globo faz novela de época no horário das 6, acho sempre importante reservar esse horário para contar um pouco das histórias do Brasil. E eu queria saber quais são as dificuldades de fazer uma novela de época, se você já participou de alguma novela Nunca, de época, essa é a primeira primeira. vez, Quais são as dificuldades que você encontrou aí durante as gravações? Eu não sei se eu chamaria de dificuldades, eu chamaria de... Desafios. E de, assim, fascínios mesmo. Porque é muito legal fazer época, né? Assim, acho que essa coisa do figurino, sabe? De você, de repente, todo dia que eu entro no cenário, eu tomo um susto.
falo, não é possível. Sabe assim, uma riqueza de detalhes, a cadeira, o torneadinho, o tapete. Então você já entra numa outra Os modos frequência. também, porque deve pensar, né? Gestual, deve ter uma A gente preocupação. teve essa coisa de como que faz a postura. reverência e tal. Até a fala, né? A fala tem sotaque, todo mundo tem sotaque, né? Então tem esse outro trabalho. Luísa. Faz um sotaque aí, Luísa. Faça como... Vai, pergunta alguma coisa. Fala com o Edgar sobre o festival, só que com o sotaque da novela. Qual festival? Qualquer. Uma banda que você O curta, Rock in fala Rio. com o Ed. Rock in Conta aí Rio. alguma coisa. Se você e o Dom Pedro chegaram a ter o filho, isso é spoiler, não pode falar. Eu acho que é spoiler. Então, Tá, então vamos deixar Adoraria em dúvida. falar, mas... Fala aí em português, vai. Faz o sotaque da novela pra o gente sotaque ver. da Noemi é sotaque francês, né? Que fala um pouco com essa afetação Meio Jacan, francesa. como pega o Jacan aí? Fala Do Tom Perro. biquinho. Que mais? Tem mais café? Ô, Luísa, dá pra ver o brilho do teu olho quando você fala disso. Eu me lembro, me corrija se eu tô cometendo alguma gafe histórica aqui, mas quando a gente se encontrou na MTV, foi ali que você começou a fazer escola de teatro, buscar essa trajetória, né, como atriz. E aí depois Eu você fui sua estagiária, Edgar. foi estagiária, Eu né? era boa aí, estagiária. Tamo na mesma, então. Eu adorava Muito. trabalhar com o Edgar, porque o Edgar sempre foi assim, o cara que eu assistia quando eu era adolescente, né? O E aí eu fui VJ trabalhar Pão. com o VJ Pão. O que eu faço agora, hein? Fico envergonhado, fico tímido. Você comprava Agradeço. cigarro pra ele? Agradeço. Ele Não, explorava não, os estagiários ou não? No túnel Não, ele do era tempo. super gente boa. Talvez Era a no gente jornal tenha- da MTV. Eu carregava fita, aquelas coisas. Era muito eficaz, mas depois ela, nessa trajetória, aprendendo já. Esse é um tipo de estágio onde você aprende muito, até porque lá na MTV fazíamos tudo, aprendíamos com os próprios erros, enfim. O tosco na MTV era a linguagem estética, não era tosco, você me entende? Mas aí você foi buscar, me lembro que você já estava Eu enveredando tava pra isso. estudando as duas E coisas. né? foi buscar, participou na Malhação, fez alguns papéis na Malhação, isso tudo já foi mostrando que você estava ali, para quem estava te vendo depois, quando a gente já não se encontrava mais, que você estava se realizando naquilo que você foi buscar. Conta um pouco dessa trajetória de vida com os nossos ouvintes, assim, você foi fazer escola o quê? Aqui em São Paulo? Então, essa época que eu trabalhava na MTV com vocês, que eu era, na verdade, estagiária antes de virar VJ ainda, né? Sim. 2003, 2004. Eu estudava na FAAP, fazia rádio e TV lá. E eu estudava no INDAC, que é uma escola profissionalizante de atuação. E aí eu ia levando a vida assim, ia fazendo tudo junto, até que um dia eu fui contratada lá na MTV, começou a ideia de um programa, eu pedi pra fazer teste de VJ, fiz. Aconteceu que em 2006 eu comecei a apresentar o Yadog, que era aquele programa maluco, Sim. tinha muita internet e tal. E aí eu continuei fazendo teatro, fiz algumas peças, algumas participações em filme, mas aquilo me tomava muita energia, né? Eu comecei a apresentar, eu tinha 22 anos, era todo dia ao vivo, sabe? Então acabou que a carreira de apresentadora foi encaminhando de uma maneira com mais exposição. Aí você deu uma freada. Não dei, eu ia fazendo, mas de repente eu falei, não, peraí. E comecei a corrigir essa rota, porque na verdade foi meio sem querer que eu comecei a apresentar, né? Eu adoro apresentar, mas foi meio sem querer, não foi uma coisa planejada. E aí eu comecei a investir mais, fiz mais cursos de formação, fiz mais trabalhos. E aí eu fui pro Multishow depois, então daí lá eu tive a oportunidade de fazer uma série de ficção. Foi incrível, chamava Desprogramado. E continuei fazendo algumas coisas em cinema, um pouco... E aí fui pro teatro em 2015. Depois da Malhação eu mergulhei mesmo em várias peças, assim, E depois mais cabeçudas. depois desse conflito bom. apresentadora-atriz, você incluiu ainda mais um agora de escritora. Eu queria falar do teu Então. livro. Você está lançando um livro de contos. Nem Sofá, nem Culpa. O que a gente deve saber sobre ele, Luísa? Bom, primeiro que eu tô muito feliz e deu muito trabalho, gente. Foi ao longo de anos que você Foram E anos. você sempre quis escrever um livro? Eu comecei com um blog. Na MTV me obrigaram a ter um blog. Ah, você tem que ter um blog. E eu acho chato no começo, né? E de repente eu comecei a descobrir que eu gostava de escrever crônicas sobre o dia a dia das coisas que aconteciam. Então eu fiquei anos com o blog. Depois que saí de lá, fiz outro blog e tal, não sei o quê. Um dia eu falei, pô,
eu vou começar a não publicar mais e vou começar a guardar, né? E fazer crônicas mais consistentes pra, de repente, um dia lançar. Então foram anos acumulando aí experiências como mulher, como artista, de vários pontos de vista. Quando eu atingi 25 crônicas, eu comecei a procurar uma editora. E aí eu comecei a me deparar com esse mundo aí das porcentagens, essa maluquice dos aí escribas. de que a livraria fica com 40%, a editora com 50%. Eu falei, gente, oi. Mas em tempos onde você pode vender pela internet, não faz tanto sentido. Eu fiquei meio em crise com isso e encontrei um antigo amigo chamado Guilherme Kolbe, que trabalhou na MTV, que tem uma editora independente. E aí ele leu todo o material e disse, legal, você escreve ok, só que você tem uma linguagem meio jovial demais, assim, não é literatura, né? Sim. O que você escreve é um texto pós-adolescente, divertidinho. Então ele me propôs de pegar essas 25 crônicas, ficcionalizar num laboratório literário que durou 1 ano e meio, onde a gente transformou as crônicas em contos. E nesse laboratório ele me ajudou a criar um estilo, me provocando a reescrever, me provocando a às vezes escrever de outro ponto de vista, mudar o narrador, passear por outros estilos literários. E isso foi muito rico pra mim, porque ele me mandava ler um monte de coisa, sabe? E aí eu comecei a entender que o que eu tinha escrito não era realmente assim um texto. E o produto final agora é pra quem? Já que ele falou que era um contos pós-adolescência. Não, tal. É pra qualquer pessoa. E só que no quê? O que é o resultado não, final? Então, assim, é difícil falar sobre uma coisa que você tá fazendo, até porque pouca gente leu, né? Mas eu acredito que seja pra quem gosta de literatura, pra quem se interesse por leitura mesmo, assim, não tem um público assim, específico, já lançou? sabe? Já lançou? Vai lançar agora entre 17 e 19 de março, num evento chamado Feira Plana, que é uma grande feira do livro independente que acontece na Bienal, no prédio da Bienal. Acho que é o 6º ano que está tendo esse evento. E ele fomenta a produção independente de livros e é muito bacana, vai muita gente, assim, as pessoas ficam na banquinha mesmo vendendo seus livros, sabe? Porque ele não vai pra livraria. Não, aí assim, a gente investiu do bolso, entendeu? A gente pagou do bolso a impressão, tudo, e aí a gente vai vender com uma margenzinha de 30% de lucro, sabe? Pra cobrir. Lisa, você é boa pra receber crítica, hein? Você mandou lá todos os seus inscritos, a pessoa fala pra você, então, querida... Não sei. Mas a gente... Como você recebe? Com a coisa do texto? Mundo. Não, com tudo, parece. Você levou numa boa, reescreveu. Não, porque eu quero aprender, né? Eu não acho que eu sou uma escritora, tipo, sem nunca ter tido uma oficina do tamanho que eu tive, de 1 ano e meio, com um cara que lê muito, entendeu? Que fala, você não pode usar essa palavra. Uhum. Isso aqui é cafona, cara. Você tá... Tem certas frases, assim, que você acha que é bom e não é, Você sabe? tá disposta a aprender, é assim que se evolui, né? Que não é todo mundo que tá... Exatamente. A gente tá caminhando pro final aqui, eu preciso saber a tua opinião. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, teve manifestações, né, de várias formas, né, e manifestações também dos agentes públicos, chamados, né, políticos, celebridades e tal. Foi uma efeméride aí que gerou milhões de textos e comentários nas redes sociais. Aí. O que você acha desse tipo de data? Eu queria te ouvir a respeito. Já vi algumas coisas que você postou a respeito nas mídias sociais, mas queria que você dividisse com os ouvintes isso aí. O que você acha desse tipo de data, de convenção, se serve para alguma coisa mesmo na prática? Eu acho que serve como uma âncora, né? Acho que todo dia é dia de lutar e de manter os direitos conquistados, mas acho que um 8 de março serve pra gente chamar atenção ainda mais pra tudo que a gente ainda precisa conquistar e manter, né? Principalmente, pra não perder. Então acho que vem muita coisa à tona, muita coisa boa, muita asneira. E a gente tem que seguir em frente. Porque... é isso, né? Tá puxado? Eu acho que tá puxado. Eu acho. Acho que tem muita coisa boa, mas acho que a gente fica triste, né? Às vezes de ouvir um discurso oficial, colocando a gente num lugar que a gente já saiu há tanto tempo, sabe? E a gente paga imposto pra caramba, acorda cedo, vem trabalhar, né? As meninas estão na batalha, a gente ouve que a gente serve pra
pra ver o preço do supermercado, cara. Chateada, Não preciso- hashtag. Não preciso dizer que a Luísa está se referindo à fala do presidente Michel Temer. Depois vamos ouvi-la, inclusive porque a gente vai direto à fonte aqui no programa. Eu queria agradecer, saber dos teus projetos, o que você tem além do livro, a novela, quer dizer, coisas novas estão aí. A novela que está por vir vai estrear, o livro que vai ser lançado, alguma coisa a mais. Eu queria só dar as datas. Vamos lá. Então, a novela Novo Mundo estreia dia 22 de março na Globo. E tem que ver a primeira semana, não vou dar spoiler, mas se você quiser acompanhar aí a Noemi, tem que ver logo. E o livro Nem Sofá Nem Culpa, pela editora Touro Bengala, vai sair agora na Feira Plana Internacional, na Bienal em São Paulo, de 17 a 19 de março. Depois, para quem quiser comprar, casa@tourobengala.com ou no meu Instagram, nas minhas redes, eu vou colocar o e-mail também pra gente Legal. divulgar melhor. Sorte pra você, querida. Obrigada, gente. Adorei. Adoro beijão, o programa. Um beijão, Beijo. viu? É bom saber que você Valeu. tá aí progredindo e fazendo as E coisas eu que você vou mais mandar um ama. livro pra vocês todos, tá? Manda que a gente, Boa. mostra aqui. Luísa Beijo. Micheletti, ela apresentadora, atriz, escritora. Que mais, Paulinha? É demais. É demais. É essa demais. garota.